irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Cristo, diga amém. Amém. É sempre uma honra, um prazer poder retornar neste santuário, servir a Deus com vocês. Eu quero glorificar o nome do Senhor por isso, que nos trouxe em paz a este recinto, a esta casa de oração. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Às 18 não seria possível eu estar, mas eu fiz um esforço grande para tentar chegar nos 8h30, mas também não consegui, porque aquele trecho de Piracicaba para cá, essa rodovia do Açúcar, eu peguei bastante caminhão ali, e como eu não me enxergo muito bem, eu não posso arriscar muito à noite, eu não consegui chegar. Pelo menos às 18h30, eu peço perdão aqui ao pastor Firmino, a toda a igreja. Não era esse o propósito. Os irmãos me perdoam, digo amém. Amém. Sempre um prazer poder estar nessa casa, nesta feita. Poder estar aqui também com o pastor Luiz, que Deus continue o abençoando, a todos os obreiros desta casa, os líderes, da pessoa do nosso irmão Cledson. Que Deus continue abençoando essa linda juventude. Eu já disse que meu sonho é que um dia vocês vão lá cooperar com a gente, né? Quem sabe Deus prepara esta oportunidade. Quero ler um texto com vocês, primeiro esse texto de João 19:30. João 19:30. O texto diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Vamos repetir o está consumado, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Está consumado. Mais uma vez. Está consumado. Ainda nesse livro, capítulo 1, e o versículo de número 14. João capítulo 1 e o verso de número 14. O texto diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E você diz amém? Amém. Antes que você tome seu assento, diga para esse crente: quanto mais glória você der, mais bonito você fica. Diga para ele. Amém? Pode tomar o seu assento. A irmã do teclado, se quiser, pode. Amém. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Queridos, olha para cá. Eu acredito que seja do conhecimento majoritário que a Bíblia tem um tema central, e o tema central que a Bíblia segue é a salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Se nós fôssemos ler todo o Antigo Testamentário, ele vai nos falar acerca da preparação ou da previsão da vinda de Cristo. Era como que se todos os livros do Antigo Testamento estivessem dizendo: olha, ele está chegando aí. Quando nós vamos para os Evangelhos, eles vão nos falar acerca da manifestação da vinda de Cristo. O que era previsto no Antigo Testamento torna-se manifesto nos Evangelhos. Quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai nos falar acerca da proclamação da vinda de Cristo. O que era previsto torna-se manifesto e agora está sendo proclamado. As epístolas paulinas e universais vão nos falar acerca da explanação da vinda de Cristo. O que era previsto torna-se manifesto, proclamado e agora está sendo explanado. E finalmente Apocalipse vai nos falar acerca da consumação da vinda de Cristo. De sorte que, em meio aos 66 livros, 1189 capítulos e 31.173 versículos que contém o livro sagrado, nós temos um tema central que é conhecido no círculo teológico como soteriologia. Esta palavra é oriunda de 2 vocábulos gregos: soteria, que significa libertação e salvação, e logia, que significa discurso ou tratado. Então, soteriologia
é o tratado da salvação. Esta é a doutrina central de toda a Bíblia Sagrada. Paralela com a doutrina da soteriologia está a doutrina da cristologia, que vai abordar assuntos especificamente sobre Cristo. Dentro desta doutrina, alguns assuntos poderiam ser abordados como a divindade de Cristo, os atributos de Cristo, mas o que Deus tem inserido ao meu coração compartilhar com a Santa Igreja esta noite é acerca do plano da encarnação de Deus na pessoa bendita de Cristo. Lemos um texto esta noite que diz que o Verbo se fez carne. Quando lemos esse texto, veio uma pergunta em nossa mente: o que é um verbo? Verbo é a expressão ativa e auditiva de um pensamento ou propósito invisível. Eu explico. Através de palavras e ações, podemos compreender a linhagem de raciocínio de outras pessoas. Dessa maneira, sendo Cristo o Verbo divino, Ele nos revelou a mente de Deus Pai. Em João 18 está escrito que Deus jamais foi visto por alguém, mas o unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou a nós. E o texto lido está dizendo que este Verbo se fez carne. Quando eu uso o termo encarnação, estou me referindo àquele incompreensível evento histórico em que Deus se fez homem na pessoa de Cristo. E quando isso aconteceu, diz a Bíblia, que os anjos cantavam nos céus de glória, dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Porque estavam vendo que estava se concretizando um grande favor divino. Porque após a entrada do pecado no mundo, chamado de pecado original ou pecado adâmico, somente um sacrifício puro e perfeito poderia restaurar a paz da humanidade para com Deus. Nesse momento, Cristo se apresenta como oferta e como sacrifício de paz. Este evento foi tão importante que, ainda hoje, todos os grandes momentos e eventos que são registrados, catalogados e inseridos no patamar da história têm como ponto de partida a obra do Calvário, o advento de Cristo. E pode se perguntar: quando é que Deus começou a dar início a esse lindo plano de encarnação? Nós poderíamos concluir com uma certa lógica que Deus iniciou esse projeto após a queda do homem no jardim do Éden. Mas quando lemos a Bíblia, Apocalipse 13:8, diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, antes de Adão e Eva. E eu já explico esse mistério a você. O apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, fazendo menção de Cristo, disse assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Chegamos à inevitável conclusão de que o plano da encarnação de Deus em Cristo não foi algo da reflexão tardia da parte de Deus Pai. A queda do homem não pegou Deus desprevenido e sem recursos para resgatá-lo, porque Deus é presciente. Presciência é o ato da antecipação, é o poder de saber das coisas antes que elas aconteçam. Quando Satanás preparava a cilada para o homem no jardim do Éden, Deus, no passado eterno, já tinha preparado a válvula de escape, porque Deus é e sempre será mais rápido que o diabo. Deus tem outro atributo chamado de onipresença. Onipresença é a prerrogativa de poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Veja que o nosso adversário não tem esta prerrogativa, porque no capítulo 1 de Jó, o Senhor pergunta: vem de onde, Satanás? Ele disse: eu venho de rodear a terra. Então pensa, se o infeliz estava rodeando a terra, é porque não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, senão não precisava ficar rodeando feito besta por aí. Agora, o nosso Deus é tão maravilhoso que no mesmo tempo que Ele está
está com a gente aqui na igreja, Ele está lá cuidando da nossa casa. No mesmo tempo que Ele está com a gente aqui, Ele está cuidando do teu parente lá no hospital que você está intercedendo. Ele está cuidando da tua empresa, dos teus negócios, porque Deus é e sempre será mais rápido que o diabo. Use a voz de profeta e diga para esse crente lindo que está do teu lado, diga: Deus é mais rápido que o diabo. Diga para ele. Uma irmã morando num barraquinho simples em Campinas levou a criança para a escola dominical, e a professora dizia naquela manhã que um corvo levava pão e carne para Elias de manhã e à tarde. A criança ouviu aquilo e ficou doidinha. Mãe, é verdade esse negócio que um corvo levava pão e carne para Elias? Minha filha, está na Bíblia, é verdade. Ela disse: nossa mãe, eu estou com uma vontade de comer bife e tomar Coca-Cola. Se pedir, será que ele não traz para a gente? A mãe disse: uai, se orar ele traz. Então vamos dobrar o joelho, mãe, para ele trazer para a gente. E a mãe, para honrar a fé da criança, disse: bora orar. Dobraram o joelho e começaram a orar: Deus, tu és o Deus de Elias. Tu mandou pão, mandou carne para Elias. A minha filha quer bife e Coca-Cola. Manda, Senhor. Do lado de fora do barraquinho da irmã, um grupo de maconheiro, ouvindo a oração da crente, disse: vamos zombar dessa crente, vamos comprar 1 quilo de bife, 1 litro de Coca-Cola e vamos escrever um bilhete bem grande. Foi o capeta que mandou entregar. Mas quem é que zomba de crente? Enquanto o diabo está na roça colhendo milho, o Jeová já está com o fubá na panela. Que Deus é mais rápido que o diabo. Compraram 1 quilo de bife, 1 litro de Coca-Cola, escreveram o bilhete e botaram na porta da irmã. E a irmã orando: Deus, manda bife, manda Coca-Cola. E a irmã sabia orar. Não queria xereta, não queria dole. Crente sabe pedir: manda Coca-Cola, Jeová. Quando bateram na porta dela, ela abriu a porta e viu a encomenda. Ela levantou as mãos para o céu e disse: Senhor, tu responde rápido demais, porque tu mandou pão e mandou carne para Elias. Minha filha queria bife e Coca-Cola e o Senhor acabou de mandar. Porque no Antigo Testamento, o Senhor, a Bíblia diz que o corvo virou garçom, e agora até o capeta já virou garçom dos crentes. O importante não é o jeito que chega. O importante é que quando Deus dá uma ordem, até o capeta tem que obedecer. Eu vim aqui esta noite profetizar que se essa noite for a noite de você cantar o hino de vitória, não tem demônio, não tem muralha, não tem barreira que impeça você sair daqui. Quantos acreditam desta maneira e pode adorar e agradecer a Ele? Então veja que a encarnação de Deus na pessoa de Cristo é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da doutrina cristã. Mistérios que não existem obstáculos para que a nossa alma crente louve, exulte, enalteça, glorifique diante desse lindo fato. Veja, um Deus infinito e eterno assume uma forma finita e limitada quando voluntariamente revestiu-se de carne para nascer e crescer entre os homens com o propósito de constituir propiciação pelos nossos pecados e justificação pelas nossas almas. Deus encarnou-se em Cristo. Veja que eu estou usando o termo encarnou e não reencarnou, como diz os espíritas. Deus encarnou-se em Cristo para que no seu próprio corpo levasse na cruz as penalidades que eu e você merecia. Então vê se isso vale um glória. Ele nasceu numa estrebaria, cresceu trabalhando na carpintaria em meio à extrema pobreza, para dar-nos o direito de habitarmos em meio à riqueza de seus átrios e palmilharmos ruas douradas na Nova Jerusalém. Ele foi rejeitado pelos homens para nos tornar aceitáveis a Deus. Ele fatigou-se em viagens e em trabalhos para nos dar repouso no seio de Abraão. Ele foi vestido de um manto de vergonha no ato da sua crucificação, para nos vestir com o linho branco da sua justiça no ato da nossa glorificação. Ele foi coroado com uma coroa de espinho para nos fazer merecedores, a coroa incorruptível, coroa da justiça, coroa da vida e coroa da glória. Ele foi desamparado na cruz para nos colocar sobre os constantes cuidados do Pai. Ele morreu na cruz para nos fazer participantes da vida imortal.
Ele desceu ao mais profundo do inferno para dar-nos o direito de subirmos e morarmos nos mais altos montes da morada do Altíssimo, porque o amor incondicional de Deus nos alcançou. Me faltaria esta noite argumentação para falar todas as dádivas, proezas e maravilhas que esse Jesus fez a meu e a seu favor, haja visto que no último versículo do Evangelho de João, João disse algo interessante. Ele disse assim, muitas outras maravilhas fez Jesus, que se fosse descrever e relatar, o mundo inteiro não seria capaz de armazenar os livros escritos. Ainda que o autor esteja hiperbolizando na sua expressão, o que João quer deixar bem claro para a gente esta noite é que não tem como mencionar todas as maravilhas que esse Jesus fez e faz a mim e a seu favor. Mas nem por isso João deixa de, em cada capítulo do seu livro, apresentar as características provedoras de Cristo. Ele apresenta Cristo no capítulo 1 como Filho de Deus, no capítulo 2 como Filho do homem, no 3 ele é o mestre divino, no 4 ele é o ganhador de almas, no 5 ele é o grande médico, no 6 ele é o pão da vida, no 7 ele é a água da vida, no 8 ele é o defensor dos fracos, no 9 ele é a luz do mundo, no 10 ele é o bom pastor, no 11 ele é o príncipe da vida, no 12 ele é rei, no 13 ele é servo, no 14 ele é o consolador, no 15 ele é a videira verdadeira, no 16 o doador do Espírito Santo, no 17 ele é o grande intercessor, no 18 ele é o sofredor modelo, no 19 ele é o salvador crucificado, no 20 ele é o conquistador da morte, e no 21 ele é o restaurador do arrependimento. Se tudo isso não for motivo para a gente dar um glória, ele disse em Êxodo 3,14: eu sou o que sou. Esta palavra vem do hebraico Yahier, Asher, Yahier, que significa eu sou Deus de cada momento e eu sou Deus de cada situação. Em outras palavras, ele estava dizendo: quer saber de uma coisa? Eu sou o que você precisar que eu seja. Se você tiver sede, eu vou ser a tua água. Se você tiver fome, eu vou ser o teu pão. Se você estiver enfermo, eu serei teu médico. Está triste, sou alegria. Está sozinha, eu serei a tua companhia. Eu sou o que você precisar que eu seja. Quantos esta noite acreditam que eu sou está em nosso meio esta noite? Pode adorar a Ele? Me faltaria esta noite a argumentação para falar as dádivas, proezas e maravilhas que Ele fez. Mas olhe para mim, se eu, Tiago, fosse digno de uma retrospectiva, chegaria à seguinte conclusão: o nascimento de Jesus contrariou as leis da natureza. A morte de Jesus superou a lei da mortalidade. Vê se isso vale em glória. Jesus não tinha depósito de comida, não, mas dava de comer para 5.000 pessoas e sobrava alimento. Jesus não teve elegantes tapetes para desfilar sobre eles, tem problema não. O homem andava sobre as ondas do mar da Galileia e não afundava. Pregou seu evangelho pouco mais de 3 anos. Não escreveu livro, não levantou templo na terra, mas depois de 2000 anos, quem que é o centro de toda a história? É Ele. Não tem como falar de nenhum acontecimento que ficou marcado e registrado na história sem fazer menção da obra do Calvário. Por que, Tiago? Porque todo acontecimento que fica marcado na história é antecedido por 2 siglas, ou é AC ou é DC, porque ou é antes de Cristo ou depois de Cristo, porque Ele é o centro de toda a história, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o centro deste culto, é o centro da nossa adoração, e nós só estamos aqui porque sabíamos que a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Quantos esta noite vieram para tributar louvor, glória e adoração ao nome bendito dEle? Então olhe para mim. Eu sei que Ele fez muitas coisas por mim e por você, mas eu quero esta noite convidar a amada igreja
para vir comigo ao Monte das Oliveiras, jardim do Getsemane. Inclusive está dentro do contexto daquilo que vocês escolheram e sugeriram como tema para o trabalho desta noite: Monte das Oliveiras, jardim do Getsemane. Jesus está orando, antevendo o sofrimento que passaria no dia posterior. Então diz a Bíblia: e ele soou gotas de sangue. Se você lê isso igual ler jornal, tu não entende o que é isso. Mas a medicina chama isso de hematidrose. A ansiedade extrema faz com que o corpo libere um produto químico que rompe os vasos capilares nas glândulas sudoríparas. Então as glândulas sangram e o sangue sai misturado ao suor. Acontece que a medicina diz que só entra no estado de hematidrose quem está vivenciando a mais profunda angústia que o ser humano pode vivenciar. A pele fica flácida e sensível, chega a se desprender. E não esqueçam que essa pele flácida e sensível no outro dia seria açoitada. Chegando o dia do açoitamento, está o carrasco com um chicote ou azorrague de 3 pontas e 2 elementos em cada ponta, chumbo e pedaços de ossos de carneiro afiado, porque o chumbo faz o chicote entrar na carne de Cristo. Os ossos de carneiro enroscam em sua carne. Então, quando o carrasco puxa novamente, pedaços de tira de carne ensanguentados ficam pendurados sobre o corpo de Cristo. O historiador Eusébio diz que conforme se seguiam os açoites, a pessoa era tão dilacerada que era possível você enxergar alguns órgãos internos da pessoa. Ele perde tanto sangue que entra num processo chamado de choque hipovolêmico. Hipo é baixo, vol se refere a volume, êmico é sangue. Choque hipovolêmico são as evidências da pouca quantidade de sangue no corpo. Faz o rim parar de produzir urina para conservar um líquido que ainda resta no corpo. Faz o batimento cardíaco tornar-se irregular. A pessoa entra em exaustão e sente muita sede. A prova de que ele teve choque hipovolêmico é que de fato entrou em exaustão. E estando pendurado na cruz, ele disse: eu tenho sede por causa de você, por causa de você, por causa de você e por causa de mim. E sabe o que chama a minha atenção? É que quando o Corinthians caiu para a segunda divisão, eu até pensei que os torcedores iam abandonar o Corinthians, porque foi uma vexame, um vexame muito grande. Mas com lágrimas nos olhos eles cantavam: Corinthians, eu nunca vou te abandonar. E tu, palmeirense, não fica com gracinha, que tu também passou um vexame que não conseguiu o Mundial, mas não abandonou. E disse: eu nunca vou abandonar. E eu fico imaginando que mal Jesus está fazendo aos crentes, que por tão pouca coisa vem para o ensaio quando quer, participa quando quer, dá glória quando quer, se envolve quando quer. Será que não está faltando um tiquinho só de gratidão no nosso coração? Eu já volto aqui para esse texto, mas eu quero compartilhar com vocês talvez algo que em ocasiões anteriores compartilhei, me permita ser repetitivo, mas fala da qualidade da adoração. Preste atenção, é o capítulo 1 de Malaquias. Fala da qualidade do nosso culto a Deus, porque naquela época, quando ia se apresentar o culto ao Senhor, você podia levar um boi, mas se você não tivesse um boi, Deus aceitava que você levasse um carneiro, um cabrito ou até 2 pombinhos. Isso está relacionado à condição financeira de cada pessoa.
Nem todos conseguiam levar um boi. Não é porque você não tem um boi que você não vai cultuar. Traz um carneiro. Não tem carneiro também não. Então traz 2 pombinhos, porque a ordem era essa: ninguém apareça de mãos vazias perante o Senhor. Até 2 pombinhos Deus aceitava. Sabe que Deus não aceitava? É se a qualidade da oferta não fosse simplesmente a melhor. Ou seja, o boi, ele não podia estar mancando. A ovelha não podia ter carrapato. O cabrito não podia estar cego, porque a oferta, ela deveria ser apresentada com excelência ao Senhor. Então o homem ia no seu rebanho, pegava o seu animal e trazia aquele animal até o altar. Só que antes de botar no altar, estava o sacerdote para inspecionar e analisar a qualidade do culto daquela pessoa. Se o boi tivesse com defeito, ele não deixava de dizer: meu filho, esse boi está manco, está com problema, vai lá e traga o seu melhor. Assim deveria ser. Mas no capítulo 1 de Malaquias estão profanando este culto, estão apresentando pão embolorado em cima do altar para cultuar a Deus, e oferta dilacerada. Você sabe que é oferta dilacerada? Era quando um boi morria, eles pegavam a carcaça e botavam a carcaça no altar para sacrificar a Deus. Foi quando Deus levantou o profeta para dizer: peraí, esse culto eu não recebo, porque eu não estou mendigando o culto para ninguém. Eu sou Deus adorado nos 4 cantos da face da terra. Ou traz o melhor para mim, ou não precisa trazer. Porque tem crente que é assim: na empresa não perde dia de trabalho, faz tudo direitinho porque quer receber uma promoção na empresa, mas na igreja dá glória quando quer, participa quando quer, se envolve quando quer. Você já viu aquela irmã que pega o microfone e diz: eu vou cantar um hino, eu não sei se eu vou acertar a letra porque eu não saí direito, mas é para Jesus. Ah, é? Então a irmã senta, porque Jesus não está mendigando oferta para ninguém não. Se a irmã não ensaiou, deixa quem ensaiou apresentar o melhor para Jesus. Porque Jesus não está mendigando o culto, ele só aceita se for o seu melhor. Eu preciso deixar claro para você que é o seu melhor. Pode ser que o seu melhor seja um absurdo aos meus ouvidos. Meu Deus, como essa irmã cantar feio, mas é o seu melhor, e Deus sabe que é o seu melhor. Então Deus só aceitava se fosse melhor. Deus levantou o profeta e disse assim: ó, Oxalá. A palavra Oxalá significa que bom seria se tivesse um homem que tivesse a coragem de fechar a porta do templo, ao invés de permitir que esse tipo de oferta suba no meu altar. Deus estava dizendo àquele povo: se for para trazer um culto meia boca, eu, Senhor, prefiro que feche a porta da igreja, prefiro que não venha. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Se a conversa parasse por aqui, até que estava bom. O problema, meu irmão, é o verso 14, quando Deus diz assim: maldito seja o enganador, que tem um animal perfeito no seu rebanho. Promete ao Senhor, só que na hora do culto ele tira o perfeito e coloca no lugar o defeituoso. Deus olhava e dizia: ah, é? Então seja maldito. Você já parou para pensar? O crente vir para a igreja e, ao invés de receber bênção, receber maldição porque cultuou errado? Sim. Toda vez que você entrar na igreja, você tem 2 opções para levar para casa: ou bênção ou maldição. E isso não está relacionado ao pregador da noite, ao cantor da noite, não. Está relacionado à maneira como você cultua a Deus. Se trouxer o melhor culto, vai levar bênção. Se trouxer um culto meia boca, vai levar maldição. Por isso que quando você vem para a igreja, você não tem que medir o seu glória a Deus e aleluia baseado na quantidade de pessoas que está na casa. Por quê? Porque a ciência diz que multidão produz emoção, e é uma grande realidade. Multidão produz emoção. Quando o crente vem para a igreja que tem 30 crentes na igreja, para alguns até parece que Jesus não está na casa, e lá o estava meio devagar, estava meio xoxo. Agora quando a casa está lotada, crente saindo pelas portas, tudo lotado, os irmãos já ficam animadinhos: Jeová é hoje. Por quê? Multidão produz emoção. Só que Jesus, para quebrar esse paradigma, disse: o negócio é o seguinte: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu já estou no meio dele.
Então eu não sei você, eu vim aqui esta noite como se fosse o último culto, o último congresso que eu estivesse pregando, porque eu não sei se pode ser essa noite que o céu vai abrir, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, mas não é a realidade do que estamos vivenciando no nosso Brasil. Eu tenho saído para atender algumas agendas, hoje menos, porque assumi a presidência do ministério, mas eu lembro que saía pregar em igreja, que no domingo tinha 300 crentes, 400 crentes, você ia na mesma igreja meio de semana, tinha 30 crentes na igreja, 40 crentes na igreja, uns estão trabalhando, outros estão estudando, e o resto do povo só picando cartão no domingo, para não dizer que ele desviou, porque de meio de semana já não tem mais prazer de vir para a igreja da glória ao nome bendito de Jesus. Mas a mesma igreja que tem 40 crentes no meio de semana, se você anunciar, meus queridos, no próximo culto estaremos recebendo a nossa irmã Aline Barros, tem que interditar a rua. Tem alguma coisa errada acontecendo com a igreja brasileira, porque até onde eu sei, quem morreu por nós no Calvário foi Jesus Cristo Nazareno. E se ele está onde tem 2 ou 3, então eu vou subir para o culto. Eu não quero saber quem é o pregador da noite, quem é o orador da noite, quem é a cantora da noite. Jesus vai estar no culto, mas então estou subindo lá para dar glória e engrandecer ao nome bendito de Jesus. Tem alguém esta noite que veio para adorar a Ele, que reconhece o que Ele fez por mim e por você no Calvário, que não depende de um playback mais animado ou agitado para Ele dar glória ao nome de Jesus, e nem que o pregador dê uma rachada no microfone, e nem que o profeta coloque a mão na cabeça dela para profetizar. Tem alguém que pelo intelecto, como Paulo diz, o culto racional, pelo raciocínio entende, Jesus morreu por mim no Calvário, eu estou subindo lá para dar glória e engrandecer ao nome bendito dele. Tem alguém que veio para adorar? Pergunte para quem está do teu lado assim, você veio para dar glória? Pergunte para ele aí. Se não, veja, não é uma teoria minha, é a Bíblia. Isaías 53, olhe para mim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, sem parecer e formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza havia para que desejássemos. Desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dor experimentado nos trabalhos, como de que os homens escondem o rosto, não fizemos dele casa algum. Verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você sabe por que você está aqui essa noite? Porque alguém foi moído por você no Calvário. Você sabe por que você está aqui essa noite? Porque alguém se entregou por você no Calvário. Alguém deu um brado de vitória por você no Calvário. Então toda vez que você entra aqui, você tem que entrar e dizer: tu é lindo, Jesus, tu é maravilhoso, Jesus, eu te amo, Jesus, glória ao teu nome, Jesus. Quem veio esta noite reconhece que toda glória, louvor e adoração pertence a ele. Choque hipofolêmico. Jesus, olha para mim, ele está seguindo o caminho da via sacra, levando no seu ombro a viga horizontal chamada de patibulum, porque a viga vertical ficava sempre fixada no mesmo lugar. Simão se deu ajuda a levar aquela cruz até o fim. No alto do Gólgota, no Monte Caveira, está o carrasco com um prego de aproximadamente 18 centímetros bem afiados. Os quadros que se vendem na porta de nossa casa mostram que os pregos foram cravados naquilo que hoje chamamos de mão. Mas se você estudar a história, você vai ver que na verdade os pregos foram cravados no punho de Cristo, esmagando o nervo central chamado de ulna. Eu sei que o leitor da Bíblia vai dizer: mas ele não vai apresentar as mãos, pregador? É porque na antiguidade punho era classificado como parte da mão, por isso o texto diz punho. Mas na verdade foram furado o punho
de Cristo. A outra mão de Cristo não chegava no lugar exato onde o prego tinha que ser batido, porque Barrabás tinha uma estatura mais elevada que Cristo, um braço mais comprido. Então começam a puxar os seus braços, deslocando os seus ombros por alguns centímetros, e pregam a outra mão, pregam os seus pés e estendem Jesus na cruz. Agora olhe para mim, a posição da cruz é boa para inalar, mas para soltar a respiração não é boa. Para Cristo soltar a respiração, ele precisa levantar o seu peito para respirar com mais facilidade. Para ele fazer isso, é necessário que ele apoie todo o peso do seu corpo sobre os seus pés, para fazer exatamente esse movimento e levantar o seu peito. Só que quando ele apoia o peso do corpo nos pés, seus pés não estão amarrados, seus pés estão pregados, de maneira que conforme ele vai apoiando o peso, o prego vai subindo, rasgando a carne dos seus pés, e só para de rasgar a carne dos seus pés quando se encontra com os ossos do tarso. Cada vez que ele faz este movimento, a sua costa, que está dilacerada, esfrega nas pontas ásperas do madeiro. Se ele desse uma ordem, legião de anjos o acolheria. Mas sabe por que Jesus foi até o fim? Para que eu e você estivéssemos aqui esta noite celebrando o teu nome, glorificando o teu nome, enaltecendo o teu nome. E eu pergunto, será que o término de um relacionamento é motivo para largar Jesus? Será que a perca de um emprego é motivo para largar Jesus? Será que a perca de um parente querido é motivo? Eu não consigo entender umas coisas na igreja. Qualquer coisa já é motivo para não vir para a igreja e para largar Jesus. Se está bem financeiramente, ok. Ficou ruim financeiramente, vou sair da igreja. Vai fazer o que no mundo? Vai assaltar banco no mundo? Tudo é motivo para largar Jesus. Não arruma namorada na igreja, que ela não pegava ninguém no mundo, rapaz. Agora na igreja diz que tem problema porque está crente e não consegue ninguém. Tudo é motivo para largar Jesus. E Jesus está dizendo: minha filha, eu fui moída por você no Calvário. Meu filho, eu fui moído por você no Calvário. É noite de celebrar a Ele, jubilar a Ele e agradecer a obra redentora. Elemento raça, olhe para mim. Jesus está respirando com dificuldade e ele vai entrar num processo chamado de acidose respiratória. A acidez do sangue aumenta devido ao acúmulo de anidrido carbônico no sangue em consequência da má respiração. Então isso faz o coração bater muito acelerado. Batendo acelerado, ele começa a falhar, e falhando vai acumulando um líquido em torno da membrana do coração e dos pulmões, chamado de efusão pericardial e efusão pleural. Um líquido de aspecto transparente, semelhante à água. Por isso que quando a lateral de Cristo foi atravessada com a lança, o autor disse: saiu sangue e água. Estava saindo sangue e efusão pericardial e efusão pleural. Isso não tira dele o título de água da vida, mas na ocasião estava saindo sangue e efusão pericardial e efusão pleural. Por quê? Porque o soldado tinha que ter certeza de que aquele que está no madeiro realmente estava morto. Porque a lei da crucificação dizia: se aquele que está no madeiro conseguir descer com a ajuda de alguns amigos e ir embora para sua casa, o soldado era crucificado no seu lugar. É óbvio que Cristo não desceria do madeiro, porque ele veio para esse propósito, mas o soldado não tem ciência disso. Então, para ele ter certeza de que Cristo estava morto, ele pega a lança e atravessa a lateral de Cristo. Cristo realmente estava morto. Só que antes de morrer, ele deu um brado naquela cruz que é a razão da nossa vitória. Inclusive o tema que vocês escolheram para essa festa, quando ele disse tetelestai. A palavra tetelestai vem do grego e significa está feito, está completo, está realizado. E ela era utilizada em algumas situações naquela época. Por exemplo, quando alguém adquiria uma propriedade e não tinha condições de
saldar à vista, ele recebia uma espécie de parcelamento, e quando pagava a última parcela, ele recebia a espécie de um certificado com a palavra tetelestai, que significava: a dívida está totalmente paga. Quando alguém cometia alguns delitos, bem na cela que ele estava preso, estava uma espécie de papel, especificamente um papiro, contendo todos os delitos e infrações que aquele criminoso havia cometido. Quando ele cumpria a pena, então pegava-se aquele papel, riscava onde estavam os crimes que ele havia cometido e escrevia embaixo tetelestai, ou seja, cumpriu toda a pena, não deve mais nada. Quando um pai dava uma tarefa a um filho e dizia: meu filho, vá carpir aquele terreno, vá caçar um animal, o filho saía para essa tarefa, e quando ele voltava para casa, após a sua missão cumprida, ele olhava nos olhos do pai e dizia: tetelestai. O filho estava dizendo: papai, a missão está cumprida. Jesus, quando brada dizendo tetelestai, ele estava dizendo: minha igreja não deve mais nada, ela não será escrava de Satanás. E ele estava dizendo: papai, a missão está cumprida, porque eu fui até o fim. É por isso que Martinho Lutero, quando afrontado pelo diabo, a história diz que o diabo se apresenta com um grande rolo, contendo os pecados que Lutero havia cometido, e lança na face dele: você fez isso e fez aquilo. Lutero disse: fiz todos e não nego nenhum. Tem mais? O diabo disse: tem. Buscou outro rolo, apresentou para Lutero: fez isso e aquilo. Tem mais? O diabo disse: não. A história diz que Lutero pegou a pena, molhou na tinta vermelha e escreveu embaixo: mas o sangue de Jesus já me purificou de todos os pecados. Olhe para mim aqui esta noite. Não aceite Satanás lançar acusação na tua face, porque os teus pecados foram pagos, a dívida foi quitada, a missão foi cumprida. Jesus disse: tetelestai, está pago, está cumprido. Foi por isso que Paulo disse: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, não nos dará todas as coisas com ele? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dos mortos, está à direita do Pai, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matador. Lá no 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha o 38 e 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso. Agora olhe para mim, quem está me ouvindo, diga amém. Eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade de ministrar sobre Calvário, que a mensagem do Calvário, ao contrário daquilo que muitos pensam, é uma mensagem de alegria e não uma mensagem de tristeza. É uma mensagem para trazer contentamento e alegria ao nosso coração, porque Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. E por que é uma mensagem de alegria? Gosto disso aqui, porque na cabeça do nosso Senhor foi colocada uma coroa de... Não, diga mais forte: coroa de... Coroa de... Olhe para mim, Gênesis 3:18. E quando o pecado entrou no mundo, a terra produziu o quê? Espinhos e abrolhos. Sabe o que é isso? O espinho é a marca do governo de Satanás.
Satanás. Só que na antiguidade, quando ia lutar uma nação contra outra, a nação que perdesse a peleja, como sinal de humilhação, removia-se a coroa da cabeça do rei que perdeu e colocava na cabeça do rei vencedor. Pastor Tiago, isso é bonito, mas não está na Bíblia. É uma fonte essa Bíblia, está na Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 20, verso 1 e 2. Tiram a coroa da cabeça do rei de Amon, quando eles perdem a peleja, e colocam a coroa na cabeça do rei Davi. Quando é colocada uma coroa na cabeça de Jesus, uma coroa de espinho, a Bíblia é escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literal. É Deus olhando para o diabo e dizendo: é, Satanás, meu filho foi até o fim e ele venceu a peleja. Dá a coroa e bota a coroa na cabeça de quem é vencedor. Eu não espero de ti coroa de ouro e de prata, porque eu sou dono do ouro e da prata. Você só tem essa coroa feia de espinho, tem problema não. O importante é o significado que ela representa. Teu reino perdeu e o meu venceu. Bora, dá a coroa e põe a coroa na cabeça de quem é vencedor. Quando a coroa é colocada na cabeça de Cristo, e quando ele brada até que está consumado, está selada a vitória da igreja. A igreja não será escrava do diabo, a igreja mais do que vencedora, porque ele foi por mim e por você até o fim. Agora olhe para mim, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Eu disse a você que tenho rodado parte deste Brasil ministrando a palavra do Senhor, e preciso trazer um relato que entristece o meu coração, e talvez entristeça o seu, que é fiel à palavra de Deus. Quando se fala de Calvário, não se tem mais a mesma reação de anos atrás, porque hoje nós estamos tão bitolados com as coisas materiais que nós esquecemos que nós estamos aqui porque alguém por nós foi moído no Calvário. Sabe, meu irmão, eu tenho visto pai e mãe preocupado com o futuro dos seus filhos, e deve se preocupar, mas surge uma pergunta: qual o maior investimento que um pai pode fazer no filho? E qual o futuro mais prazeroso que um pai pode desejar para um filho, de que ele vá morar nos céus de glória? Mas eu tenho visto essa inversão de valores na nossa igreja. Hoje estão dizendo: lembra de fulano? Fulano está bem demais, fulano está bem. E quando você vai investigar, por que estão dizendo que fulano está bem? É porque fulano está com 10 casas de aluguel, é porque fulano está com não sei quantos milhões na conta, mas está no 5º casamento. Aí aparece a Bíblia: louco! Se hoje o Senhor pedir a sua alma, o que é que tens para apresentar ao Senhor teu Deus? Satanás não está brincando. Satanás não está brincando de atacar a igreja. Nós estamos esquecendo de falar mais de Calvário. Nós não estamos focando o nosso culto em Calvário. Quando eu vejo um tema como esse que vocês escolheram, eu posso dizer que é uma escassez na maioria dos congressos que atendemos. O nosso povo está chorando diante da Netflix, mas não chora mais diante de Calvário. O nosso povo está chorando até quando sai o personagem principal do Big Brother Brasil, que ela tinha mais afinidade, mas não chora mais quando se diz: você só está aqui porque alguém por você foi moído no Calvário. Eu estava ministrando em uma cidade bem aqui próxima, e quando terminou o culto, o casal que mora no fundo da igreja disse: pastor Tiago, o senhor pode orar pela nossa filha? A nossa filha está afastada dos caminhos do Senhor, cresceu no berço evangélico. Eu disse: com certeza. Só que a moça tinha avisado os pais: eu não quero que ninguém venha orar por mim, porque eu sei quando é a hora de eu voltar para Jesus, se um dia eu for voltar. E eu entrei para orar pela moça, com o pedido dos pais, mas não com o consentimento dela. Ela foi muito deselegante comigo e disse: minha filha, eu só estou atendendo o pedido dos seus pais. Orei por ela,
Você não quer voltar para Jesus, porque enquanto eu orava por você, o Senhor me disse que existe uma fúria do adversário contra a sua vida. Com essas palavras, olhou nos meus olhos e disse: eu não quero voltar para Jesus. Eu já disse aos meus pais que quando for a hora certa eu volto. Eu disse ok, e voltei para minha casa. No outro dia de manhã, eu não estou dizendo uma semana depois, eu não estou dizendo um mês depois, eu estou dizendo no outro dia, 7 da manhã, o meu telefone toca. Irmã Patrícia diz: pastor Tiago, lembra da moça que você orou por ela ontem à noite? Eu disse: claro. Pois bem, de noite, de madrugada, sem saber explicar porquê, ela começou a correr na casa dela, como se tivesse alguém perseguindo ela, e corria de um cômodo para o outro, até que ela abraçou a mãe desesperada, vomitou sangue no colo da mãe, e a moça morreu. Olhe para mim, nós não estamos com tempo de brincar de ser crente. Os nossos crentes, a maioria, estão brincando de ser crente, mas não é tempo de brincar de ser crente. Eu estava ministrando nessa mesma cidade, em uma comunidade. Eles estavam numa campanha chamada de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Nada contra, mas eu expliquei a eles, e tem pastor que não gosta, que Jesus não entra nessa conversa de crente vir 12 dias na igreja, cada dia representando um mês, e o resto do ano o crente não quer mais nada com Jesus, mas ele veio 12 dias e um mês, e cada mês representa, cada dia representa um mês, e o ano de 2025 estava pago. Obviamente que a igreja não gostou. Quando eu terminei a ministração, o pastor já estava com o microfone nas mãos para dar a bênção apostólica. Foi quando Deus me deu uma mensagem profética. Eu me lembro que os músicos estavam tocando, fazendo um fundo musical, e Deus disse: grita, Tiago, e manda parar. E eu gritei, disse: parem o fundo musical, e levantei a minha voz em profecia, dizendo: eu, Senhor, te conheço, Pai, que tem dito à tua filha: eu prefiro que você deite com ele aqui em casa do que deite na rua. Pai, crente, permitindo isso, filho e filha, é melhor que eles se deitem aqui do que eles estejam lá fora, porque aqui a gente sabe aonde eles estão. Não, Jesus não morreu no Calvário para eu e você ficarmos flertando com a nossa salvação. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo, e eu te chamei como um povo especial, zeloso e de boas obras, separado para mim. Olhe para mim, porque quem conhece o meu ministério sabe qual foi a maneira que Deus me chamou para pregar, e sabe qual é o meu ministério. Olhe para mim, porque eu não vou sair daquilo que o Senhor me direcionou para esta noite. Olhe para mim. O Eterno está dizendo esta noite: chega. Olhe para mim. Você não é meu parente, você não é minha mãe, você não é meu pai, você não é meu irmão. Não saia do teu lugar para vir à frente e receber oração, se não é com você que Deus está falando, porque eu não estou pedindo a tua ajuda para pregar. Você fique onde você estiver. Mas se é com você que Deus está falando esta noite, eu tenho muita convicção de quem me direcionou para esta palavra, porque eu vim em lágrimas no carro esta noite enquanto eu me direcionava para este trabalho, e aquele que está acima nos céus sabe se falo a verdade ou não. Vim em lágrimas por causa da tua alma,
Por causa de você, por causa de você, por causa de você. Olhe para mim. Deus falou comigo. É tempo de sair da letargia espiritual, do comodismo espiritual. Talvez esta casa, que eu preguei muitas vezes, pode ser que seja a última que eu passe por aqui. Eu não sei se Deus me dará a oportunidade para um dia retornar a esta casa. Mas eu, na condição de profeta, estou dizendo esta noite: não é tempo mais de disfarçar. Alguém foi moído por mim e por você, e ele está dizendo: eu não quero pela metade. Ou tu jorra água salgada, ou tu jorra água doce. Eu estou cansado dessa história de tu dar glória aqui e ficar ouvindo música mundana na tua casa. Eu estou cansado dessa história de tu celebrar aqui como se eu fosse tudo para você, e lá no colégio você não ter comportamento de crente para não passar por ridícula no meio das tuas amigas. Chega! Eu quero você perto de mim. E Deus não está falando só com jovem. Deus está falando com irmã. Deus está falando com varões. Deus está falando com o obreiro nesta noite. Eu já contei esse testemunho para você porque é pessoal, me permita repetir. E eu encerro. Olhe para mim. Eu trabalho com moda masculina. Eu já contei isso aqui. Faz 28 anos que eu sirvo Jesus. E em 28 anos Deus me deu graça para nunca cair, porque Ele é bom. Mas há uns 12 anos atrás, mexendo com venda de terno, sapato, camisa e gravata, eu deixei oração, jejum, consagração. E Deus ama tanto a gente que Deus mandou 2 baixinhas do circo da oração na loja. As irmãs do coque entraram na loja, apontaram o dedo para mim e disseram: você volta a orar como você orava. Ou eu tiro o que eu te dei, rapaz. Ou você volta a me buscar como você me buscava. Ou eu tiro o que eu te dei, porque eu dei para que fosse bênção na sua vida. Mas se você é mais crente sem, então eu vou tirar. Depois a irmã disse: Tiago, eu fiquei com medo de entregar isso para você, porque eu vejo você rodando para lá e para cá. Eu falei: ele não vai aceitar. E você repreendeu a irmã? Não. Abaixei a cabeça, ajoelhei e disse: olhe por mim. Porque quando Deus está falando, olha para cá, não tem o que fazer. Sabe por que a nossa igreja no Brasil está em grande dificuldade, ainda que alguns pastores não queiram admitir isso, mas está em grande dificuldade espiritual? Porque nós estamos trocando profeta de Deus por coach. O nosso povo está gostando de ouvir: lindão, lindona, papai sabe que você não aguenta. Nós estamos trocando profeta de Deus por coach. Só que você, jovem, é inteligente. Quando o povo estava fora da direção, o que Deus falava com o povo? Lindão, lindona? Ou ele dizia: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você não está entendendo que isso é uma estratégia de Satanás? Alegra o coração, mas não sara a terra. Pula por um momento, mas não sara a terra. Se diverte por 1h30, 2 horas, mas não sara a terra. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha para cá, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Olha para cá. A minha função como pregador e como profeta encerrou. É você e Deus.
Eu sei que eu estou falando para muita gente aqui hoje. Deus te trouxe para esse lugar. O que Deus me mostrou não é que você está em adultério, porque se fosse no final do culto eu te chamava no particular. Não é que você está em fornicação, porque se fosse eu te chamava no particular. Se Ele me mostrar, você pode ter certeza que eu te chamo no particular, porque a missão dele não é envergonhar ninguém. Mas Deus me disse, comodismo, letargia espiritual. Perto da festa, se fizer um propósito de 15 dias, até participa, porque segue o protocolo. Mas quando termina, devocional, intimidade comigo, há muito tempo não tem mais. E eu estou dizendo, chega, eu te quero por inteiro esta noite. Agora olha para cá. Você tem coragem para tanta coisa na sua vida. Eu quero ver se você tem coragem de dizer, é comigo que Deus fala esta noite. Eu não estou aqui para fazer média para ninguém. Então sai do teu lugar e vem à frente, porque eu quero orar por você esta noite. Deus está dizendo, a glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu sei quem falou comigo. E tem um detalhe, eu vi esse corredor tomado de gente. Não é tempo de disfarçar. Sai do teu lugar e vem, porque Jesus quer te abraçar. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Vem, uramacante, reverência, auencia, choremelia, calamantia. Vem, e saio. Tiago, mas eu sou obreiro. Eu estou falando como um amigo. Sai do teu lugar e vem, amigo obreiro, porque o Pai quer te abraçar esta noite, mudar a tua história. Alabaia, saia, camando, revesse, agueria, alabaia, chorremanto, da sede, alaia. Vem, porque eu quero orar por você. Olha para mim aqui. Você não lê um capítulo da Bíblia a semana inteira. Não, pastor, você não é comigo não. Então você fica onde você está. Ei, você não dobra o joelho 5 minutos na tua casa. Não, pastor, não é comigo não. Então você fica onde você está. Mas se é com você que Deus está falando, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Se tu descer essa noite, eu mudo a tua história. Agora, enquanto tu conservar esta posição, tu não vai ver a minha mão na tua vida. Eu estou te chamando esta noite para perto de mim. Vem. Pela machanda e comas. Terra sábio, terra tira calça. Elemente a silaia, estou te esperando porque Deus me mostrou muita gente. Alandas, não é só um obreiro que Deus me mostrou. Enimante que a cega, Daragaio revessa, toqueia, ele me assídio revassa, canjega, malancia, elementias, aliádio récia, derrende-me a ceia, caborga, uencia, derrevecia, elemente-me a ceia, mandúria, calacia. Ele me mostrou
neste corredor com muito crente. Vem e me asaio. Maria Teresa Cantorinelli. A prova de que aqui ninguém é maior do que ninguém. Que eu, como pregador da noite, já expus meus testemunhos de que Deus mandou vaso na loja para me exortar. Ei, a questão é, Ele sabe que você é pó, que eu sou pó, que a gente falha, que a gente erra. Ele sabe. A questão é querer sustentar uma posição na qual você sabe que não é verdadeira. Essa é a questão. Ele está dizendo: chega, minha filha, se tu descer, chega, meu filho, se tu descer, eu mudo a tua história a partir de hoje, mas eu preciso que tu tenhas a nobreza de reconhecer. É comigo que o Pai fala esta noite. Vem. Segura um pouquinho o louvor. Olhe para mim. Eu tenho convicção de quem me chamou. Isso é uma coisa que o pregador não pode ter, é medo do silêncio, porque no silêncio Deus trabalha. Eu sei quem me chamou, e os que estão aqui suficiente para me orar. E por que está estendendo, Tiago? Você já ouviu falar em misericórdia? O Eterno pese a mão na minha vida se não fala a verdade. Pregando em Agudos, apontei para o filho do presidente e disse: assim diz o Senhor, eu te honrei e te abençoei, mas você tem perdido o foco para se envolver só com coisas que agradam a tua carne, e você sabe que eu tenho uma chamada com a tua vida. Ou você chega perto de mim, ou você vai sentir o peso das minhas mãos. Até ajoelhou, chorou e orei, mas não mudou o comportamento. Há 3 anos atrás eu estou ministrando em Lençóis Paulista. Eu estou no hotel e esse homem, filho do pastor, me manda um zap: pastor Tiago, eu tinha certeza que Deus estava na sua boca naquele dia, mas eu não tenho ouvido a voz do Senhor. E agora, pastor, eu perdi tudo, e eu tenho muitas pessoas que financeiramente dependem de mim. Eu estou à base de remédio. Aí veio uma coisa na minha cabeça, pastor Tiago: como foi o Senhor que Deus usou para me exortar? Eu pensei, será que se eu ligar para o pastor Tiago e pedir para ele orar comigo, Deus tem misericórdia de mim, me dá mais uma chance e muda a minha história? Eu chorei no quarto daquele hotel em Lençóis Paulista, ouvindo um relatório desse de um pai de família nesta situação. Então eu estendi até aqui por misericórdia, mas eu não estendo mais. E pela última vez eu estou te convidando. Você sabe que você precisa de uma restauração, e é a última vez que eu te chamo. Sai do teu lugar e vem, porque eu quero orar por você esta noite. Pela baixando a camara, surebe a camara.
Isso, eu te espero. Tuminaia, chovéria, sauéria, rolha, sábio, Jéssica. A igreja se coloque de pé. Cadê a irmã que ia cantar? Que na irmã Marina? Você conhece o hino da lamparina? Minhas lamparinas? Conhece, irmã? É possível? Olhe para mim, igreja. Eu quero que você abrace quem está do teu lado aí agora. Mas olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Não existe nada mais precioso do que a presença de Jesus. Não se iluda, jovem, porque eu tive o meu passe comprado por 2 empresários espanhóis. Provavelmente está filmando aqui. Capivari é uma cidade desse tamanho. Eu e meu irmão jogávamos bola. Meu irmão chegou a treinar na Inter de Milão. Mas quando eu estava no alojamento, em cima na beliche, uma voz falou no meu ouvido: meu filho, porque vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu não estou dizendo que ninguém pode ser atleta. Eu estou dizendo da minha chamada. Na concepção da família de alguns, eu tomei a pior decisão. Porque estão olhando para as coisas terrenas. Tem muita gente frequentando igreja, empurrando com a barriga como se nada tivesse acontecendo. E parece que na maioria dos lugares as lideranças também não estão preocupadas com isso. Olha para mim. Eu estava dizendo sábado em Pindorama, no campo de Catanduva. Nós estamos mais preocupados se os vídeos dos nossos congressos vai bombar na rede social do que se Deus vai tratar as almas e falar aos corações. Qual vídeo vai dar mais visualização? Qual vai bombar mais? Jesus não está nem aí para vídeo. Jesus quer tratar nas almas e nos corações. E Ele está dizendo esta noite: se tu chamar pelo meu nome e se humilhar hoje, eu vou sarar a tua terra hoje. E a glória da última casa será maior do que a da primeira. Jesus, Senhor, olha para mim. Se preocupa não. Porque se você for ler a história daquele sermão conhecido no mundo, pecadores nas mãos de um Deus irado. Leia a história deste sermão e você vai ver que quem ministrou estava com um esforço e ele simplesmente relia. Ele não pregava como pregamos hoje de maneira acelerada, ele simplesmente relia. Tamanha unção de Deus na vida daquele homem, que eu sei que eu não tenho a mesma, em que o povo se agarrava nas colunas do templo, porque enxergava o chão se abrir como se eles estivessem caindo no inferno. A palavra não é minha, a palavra é dele. Eu sei o que meu Jesus está fazendo aos corações aqui esta noite. Eu sei o que é voltar para a minha casa e enquanto estou voltando após uma ministração, eu receber mensagem no meu WhatsApp: pastor, era comigo que Deus estava falando aquela noite, pastor. Eu sei o que é receber no meu Instagram: pastor, na quarta-feira que o senhor pregou eu não estava na igreja, mas a minha esposa estava. Eu não sei o que deu na cabeça dessa mulher que abandonou eu e 2 filhos e foi embora de casa.
Mas quando o Senhor pregava naquela quarta-feira, pastor, e a palavra confrontava o coração dela, ela temeu pela vida dela, pastor. Da igreja ela saiu, voltou para casa, e eu estou com a minha família restaurada. Eu não fui chamado para promover entretenimento. Eu fui chamado como profeta de Deus para esta nação, e com muita humildade disse escondido na cruz do Calvário. Você vai fechar os teus olhos esta noite enquanto a nossa irmã adora. Você não vai pedir ouro, você não vai pedir prata, você vai pedir só uma coisa: Jesus, devolva aquela chama que ardia no meu coração. Eu não suporto mais viver assim, Jesus. Acende essa chama no meu coração esta noite. Feche os teus olhos, igreja. E enquanto a irmã canta, eu estou esperando você, amigo obreiro, para vir aqui para eu orar por você. Já estou esperando barulho dos teus passos em direção à porta. Canta, igreja, só bater. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei. As minhas vestes brancas. Estou só. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Canta. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Abre a sua boca, cante, eu já coloquei. Coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. As minhas vestes Levante as suas mãos agora, levante, cante. estou só te esperando. Vem, vamos Cante, tem fogo nos olhos. nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu vou esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tem fogo. Tem fogo
olhos. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha aqui para mim. Preste muita atenção. Um pastor amigo meu recebeu um casal de jovens na sua igreja. Eu digo isso com temor. Ele disse: Tiago, escuta essa história, Tiago. Pensa num casal habilidoso para lidar com jovens. Quando eles chegaram na nossa igreja, eu quis colocar eles para liderar a mocidade. E aí o rapaz veio falar comigo: pastor, eu não posso aceitar o seu convite, porque lá naquela comunidade que eu estava, eu coordenava 500, cheguei a coordenar 600 jovens. Só que toda sexta-feira eu estava no motel com a minha namorada, e o nosso pastor sabe disso. Mesmo eu indo para o motel, mas nós fazíamos um bom trabalho ali, tinha bastante jovem, e ele me deixava liderar na mocidade. Eu tive um problema naquela igreja e vim congregar na sua igreja. E eu sei que aqui é diferente. E eu continuo deitando com a minha namorada. E se eu disser para ela que a gente tem que parar de deitar, eu tenho certeza que ela termina o namoro comigo. Eu estou correndo o risco da minha salvação, mas eu não quero passar por esse processo da separação agora. Então não vou aceitar o cargo que o Senhor quer me dar. Por que você está dizendo isso, Tiago? Porque na cabeça de muitos jovens das nossas igrejas, que via o trabalho que aquele casal coordenava lá, dizia até para os pastores nossos: lá que é top, vocês são muito quadrados, nossa igreja é muito antiga, nossa igreja não sabe fazer uns movimentos para jovem. Lá que é top, lá que é diferente. E alguns só não iam para lá porque os pais ainda não permitiam. Eu não estou dizendo que são todas. Eu prego em muitas comunidades de amigos meus, homens de Deus, temente a Deus. Não estou dizendo todas, mas conheço muitas que o nosso povo está se iludindo por isso. E Deus acabou de dar uma palavra minha aqui para direcionar ao pastor Luiz aqui. E quero relatar a esta casa. Deus disse: eu quero acender uma chama nesta casa. E eu vou mostrar que é possível me servir com fidelidade sem ser quadrado. É possível me servir com fidelidade sem se corromper com este mundo perverso. É triste o que eu vou dizer. Muita gente frequentando megas trabalhos, pulando na igreja, saindo da igreja, indo para uma lanchonete e depois direto para um motel, e ninguém quer falar nada, porque estão dizimando lá, estão ofertando lá, e eles só querem saber se a casa está cheia. Vai vender a tua alma, a tua salvação para ir atrás de quem já perdeu o temor. Se posicione, rapaz, saiba separar as coisas. Eu vou brincar no sintético de futebol com os meus amigos, ok? Não é pecado nenhum. Eu vou me divertir no outro lugar com os meus amigos, não é pecado nenhum. Mas na igreja eu não vou servir a Deus de qualquer maneira. Se eu não dou conta de parar de deitar com a minha namorada, então eu termino o namoro. Iramante o que vácia, calabaria, coméria, suramaia, ticandarabaia, porque ele te chamou para ser separado, separado. Você entende que não adianta ficar aqui pilu de Jeová, não adianta pregar para ser queridinho da mocidade. Chama ele de novo, porque ele é engraçadinho. Pai quer te abraçar esta noite, minha filha. Pai quer te abraçar esta noite, meu filho. Você pediu tanto para ser batizado com o Espírito Santo. Você acha que é normal ficar 3 meses sem falar em línguas? Você não dá mais importância para falar em língua estranha. Quanto tempo tu não fala em mistério com Deus? Você não está percebendo que é uma estratégia? Jesus está dizendo: eu fui moído por você no Calvário. Moído. Então agora eles vão entrar nessa parte. Tem fogo nos olhos. Segura. Não canta como se estivesse cantando para mim, não.
você estivesse cantando para quem morreu por você na cruz. Vença essa timidez agora. Rasgue essa garganta de louvor, glória a Deus e aleluia. E agradece pela misericórdia e pela graça dele na sua vida. Eu quero ouvir a igreja cantando com alegria. Canta, canta. Canta a igreja. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode Mais alto, levante a mão e cante. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Abaixa suas mãos. Tem alguém essa noite afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém que ainda não é crente em nosso meio? Levante a mão. Tem alguém que ainda não é crente? Levante a mão, eu quero conhecer. Ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Se tem alguém em nosso meio que ainda não é crente, faz assim, eu quero conhecer. Tem uma vida ali vindo para Jesus, é isso? Vem, meu filho, vem para Jesus, é isso. Alamante, abre o corredor, abre o corredor. Tem mais alguém que está afastado do caminho? Não é à toa que Deus te trouxe aqui essa noite. Deus quer dar livramento para a tua vida. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem mais uma vida aqui. Tem mais uma vida. Tem mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Deus quer te dar livramento essa noite. Eu estou como profeta. Não volta para a tua casa sem Jesus. Tem alguém que quer aceitar a Cristo, ou que está afastado e hoje você quer voltar? A terceira pessoa está vindo aqui. A igreja não dá glória a Deus por almas. Tamante, o Ferrari, a Súria, a Bacana, a Raia. Tem mais alguém? Cadê a quarta pessoa que vai voltar para Jesus ou vai aceitar a Ele como Salvador? Cadê a quarta pessoa? Chamando que para a Súria, Candereméria, saia. Não volta para casa sem Jesus. Não volta para casa sem Jesus. Hoje Ele está dizendo: venha, filha. Venha, filho. Chamando a séria, Capadônia, Camanto, Reia. Tem mais alguém? Eu vou encerrar. A igreja estende as mãos para cá. Alamante e a séria, comante e a saia. Tem mais uma vida. Quarta pessoa para Jesus aqui. Alamaia, jura, canteremecia, cantaramaia. Aonde está a quinta pessoa? Aonde está? Abaixando a comando, rehecia, cariantina. Querido Deus maravilhoso Pai, nós apresentamos essas vidas diante das mãos do Senhor. Guarda, livra de todo mal, de toda seta do adversário, que nenhuma obra de Satanás fique de pé diante do nome do Senhor. Limpa para a glória do teu nome e faz deles instrumento nas mãos do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém.
Aleluia. Pessoas aqui recebendo Jesus. Os irmãos podem retornar aos lugares. Eu queria que ficasse só as pessoas que estão. Você recebe Jesus como seu Senhor? Como é teu nome? Como é teu nome? Como é? Elias. Aqui está o Elias recebendo Jesus como seu Salvador. Mais alguém aqui está recebendo Jesus? Você? Como é teu nome? Guilherme. Aqui está também o Guilherme recebendo Jesus como seu Salvador. Mais alguém? Como é teu nome? Gabriela. Venham mais para frente, por favor. Aqueles que estão recebendo Jesus como seu Salvador, eu vou pedir que a liderança de jovens esteja aqui para abraçar essas pessoas. E depois nós vamos acompanhá-los. O pastor Tiago já orou. Eu quero só que vocês tomem conta dessas pessoas. Eles não podem sair daqui sem ser orientados, sem ser ministrados daquilo que nós temos para fazer por eles. Elias, você entrou no melhor lugar que você podia entrar. Mas eu acredito. Jesus transforma a criatura mesmo. Você vai ter a sua oportunidade. Jesus transforma jumento. Jesus faz coisas grandes mesmo. Meus amados irmãos, nós vamos convidar aqui a liderança para levar os nomes deles, tomar os nomes dessas pessoas, para que eles sejam integrados, discipulados, e vamos ensinar a eles como nós devemos servir ao Senhor Jesus. Podem retornar aos seus lugares. Peço que a liderança os acompanhe. Eu peço desculpa aos irmãos, estou falando ainda meio fanho, os irmãos certamente percebem. Estou cheio de pontos aqui ainda, não podia nem estar aqui, pastor, hoje estou ainda de recesso médico, mas eu não podia perder esta palavra. E o Senhor ministrou algo que eu tenho dito à igreja, tem 6 meses que estamos aqui. Deus tem nos chamado para ministrar a palavra, mas às vezes, alguns de nós, como a palavra foi ministrada na boca do pastor Tiago, alguns de nós às vezes dá as costas para a palavra. Os cultos de ensino é para a igreja, os cultos de doutrina para a igreja. Nós precisamos discipular essas pessoas que acabaram de chegar, mas os cultos de ensino, os cultos de evangelismo, os cultos de avivamento são para a igreja. Mas nós ficamos em casa, nós fazemos o que não devemos. O pastor já ministrou hoje e eu vou ministrar depois. Como disse, meus amados irmãos, Deus não tem viagem perdida. Deus não erra endereço, Deus não erra CPF, Deus não erra nem o hotel onde o pastor está. Deus sabe todas as coisas. Então guarde esta palavra. Pegue o que o irmão de Jesus, também chamado Tiago, disse, para que não sejamos ouvintes esquecidos. Nós queremos agradecer as congregações que vieram estar conosco, do Vanelville, pastor Daniel, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Leva o nosso abraço ao pastor Daniel. Também queremos agradecer Vila Gabriel, leva o nosso abraço ao pastor Valdomiro. Jardim Guadalupe, leva o nosso abraço ao pastor Fábio Macedo. E também Vila A, o nosso abraço ao pastor Mário Hager. Que Deus abençoe
cada um dos irmãos que vieram ou que veio estar conosco. Ao pastor Tiago, nossa gratidão. Que Deus faça muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos sobre a sua vida. Ele é fiel. Ele sabe aquilo que te falta. Porque se não faltasse nada, o Senhor já estaria lá. Como ainda falta alguma coisa, o Senhor ainda está aqui. Obrigado por isso. Os irmãos querem agradecer às congregações, ao pastor Tiago, por estar conosco aqui nesta noite. Os irmãos de Vila Angélica querem dizer muito obrigado. Estejam conosco em todos os dias. Se os irmãos concordam, dizem amém. Amém. Querem agradecer também a liderança que está cuidando deste trabalho, para que sejam todos abençoados e que todos os que aqui vierem possam levar a sua porção. Os irmãos querem agradecer, dizem amém? Amém. Amanhã, até onde eu estou sabendo, nenhum ensaio foi cancelado. Ah, é? Ah, é? Então eu não fui informado, não é? Eu não fui informado. Mas eu gosto sempre de ser informado. Mas eu estou sabendo agora que amanhã não tem ensaio da orquestra, não é? A gente precisa melhorar essa comunicação nossa, né? Comunicação é algo sempre muito bom, que não pode ser deixado para depois. O pastor não pode ser o último a saber das coisas. Amém? Glória a Deus. Mas a escola bíblica, pastor Ayrton, está em ordem, não é? A escola bíblica deve ocorrer às 9 horas. E eu quero que todos os irmãos, já que não tem ensaio da orquestra, podem vir para a escola dominical, não é? Porque todos nós precisamos conhecer a palavra. E a palavra é para todos. A palavra é para o pastor, a palavra é para a juventude, a palavra é para a orquestra, a palavra é para o círculo de oração, a palavra é para as crianças, a palavra é para os idosos, a palavra é para todos. Amém? Glória a Deus. E assim, meus amados irmãos, que como disse Moisés, goteje a minha doutrina, aleluia, para que todos nós sejamos bem orientados. Amém? E às 18 horas estaremos aqui novamente. Deus tem muita coisa para melhorar em nós. Diga assim comigo: não há nada tão bom que não possa melhorar. Não há nada tão bom que não possa melhorar. Mais uma vez: não há nada tão bom que não possa melhorar. Isso é gestão de qualidade de Deus em nós. Deus sempre vai encontrar algo em nós para ser melhorado. Se você já sente melhor, alguma coisa ainda pode ser melhorada. Mas se você estiver perfeito, Deus te leva para a glória. Enquanto você não alcançar a perfeição, você vai estar aqui conosco. Amém? Vamos orar agora. Quem desejar tirar foto, tem foto lá atrás. Aliás, deixe-me dar aqui uma orientação. Foto não se tira na hora do culto. Eu estava aqui, pastor pregando a palavra e gente fotografando lá na cabine. Eu fiquei pensando: meu Deus do céu, onde é que eu estou? Meu Deus do céu, será que eu vim para a igreja ou vim para outro lugar? Na hora do culto, meu querido, não se tira foto desse ou daquele. Você não precisa se preocupar com isso. O arrebatamento está para acontecer. Se preocupe com as coisas que são de cima. Não fique preocupando com registrar. Guarde na sua memória. Depois você fotografa. Dá para dar um glória a Deus por isso? Já foi muita palavra firme hoje? Não. A palavra de Deus é sempre boa. A palavra de Deus é sempre boa. Glória a Deus. E eu estou alegre por aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Eu, por mim, pediria ao pastor Tiago para ficar aqui todos os dias, mas ele tem a responsabilidade, não é? Então, Deus dá a cada um de nós também a sua porção. E a palavra foi dita: não saia do seu lugar, viu? O que foi dito? Não ouvi. Como é que é? Então você já sabe, se você sair, você é desobediente, não é? E aí a vara de Deus está na costa do tolo, não é?
Glória a Deus. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos leve em paz. Pastor Tiago, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero perguntar se tem algum jovem cheio de graça, mas cheio de graça mesmo, que quer orar e pedir para Deus nos levar em paz. Não veio esse jovem? Não tem aí? Depois de ouvirmos uma porção tão gloriosa da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. Você vem? Pode vir. Você tem... Pode vir. Aí, glória a Deus. Pode orar com graça. Pede para Deus levar em paz. O que Deus te der na oração, nós vamos ser abençoados por você. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse grande escuto. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez feito de nós. Muito obrigado por esse dia que acordamos e viemos até o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez feito. Por favor, Senhor, abençoa nós a nossa ida a casa. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós agradecemos por essas vidas que aceitaram o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com aqueles que amam e aguardam o arrebatamento da igreja. Quem pode crer nisso diz: amém. Se Deus é por nós, eu e a minha casa, o Senhor é o meu pastor. Vão em paz em nome de Jesus.